E aí, bora mergulhar numa das passagens mais incríveis e fundamentais de todas, Gênesis, capítulo 2. Nessa análise, a gente vai descobrir as lições profundas que a história do Éden tem para nós sobre Deus e, claro, sobre a gente mesmo. Sabe aquelas perguntas que, vira e mexe, todo mundo se faz? De onde a gente veio? Por que estamos aqui? São questões que moram no fundo do coração de todo ser humano, não é mesmo? Pois é, e acredite, uma resposta surpreendente e super profunda para isso tudo vem de uma narrativa milenar. Gênesis 2 nos dá um retrato não só de como as coisas começaram, mas do propósito por trás de tudo. Beleza, então como é que a gente vai explorar isso? Nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes. Primeiro, vamos ver por que essa história é muito mais que um mito. Depois, vamos entender como ela descreve um mundo feito para a gente se relacionar. Em seguida, o grande momento da primeira conexão humana. E, por fim, as lições que o Éden nos deixa e que valem até hoje. Então, bora começar pelo começo, entendendo o contexto totalmente único em que essa história surgiu. Agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, nos outros mitos da antiguidade, lá da Mesopotâmia, do Egito, a criação era basicamente uma confusão, um monte de deuses brigando, tudo nascendo da violência, do caos. E a humanidade nessa história era criada para ser mão de obra, para servir de escrava. Agora olha para o relato de Gênesis. É uma virada de chave, um único Deus que cria tudo com base no amor, na ordem. E o ser humano é criado para ser parceiro. A diferença é absurda, né? Isso aqui resume bem a ideia. A narrativa bíblica não era só mais uma historinha de criação. Era uma declaração teológica revolucionária sobre quem é Deus. Não um tirano, mas um criador soberano, bom, que faz tudo com propósito e com amor. Vamos avançar então para a nossa segunda parte e ver como essa intenção toda se desdobra nos elementos da história do Éden. A história começa com Deus descansando no 7º dia. Mas calma, não é que ele estava cansado. A ideia aqui é muito mais profunda. O descanso de Deus significa que a criação está completa, que o universo está em ordem, harmonia. E o mais legal, é um convite para a humanidade entrar e curtir essa ordem junto com ele. Aí vem a criação do primeiro ser humano. O texto diz que ele foi formado do pó da terra. Uma imagem muito forte, que nos lembra da nossa humildade, da nossa conexão com a natureza e de que somos mortais. Mas e aqui está o pulo do gato. A história não para aí. Deus sopra o sopro de vida nesse ser. É nessa dualidade que está o segredo. Somos pó, sim, somos frágeis, mas ao mesmo tempo carregamos um sopro divino. E é isso que nos dá uma dignidade e um valor que são imensos. E qual era a missão desse ser humano? Cultivar e guardar o jardim. Isso é fundamental. O trabalho em sua forma original não era para ser um fardo ou uma punição, mas parte central da nossa vocação, uma parceria criativa com Deus para cuidar do mundo. E a famosa proibição da árvore do conhecimento? Não era uma armadilha, um teste só para ver o ser humano falhar. Na verdade, era um convite à confiança. Uma forma de reconhecer que a verdadeira sabedoria e a vida de verdade vem da nossa relação com Deus e não de tentar ser autônomo e independente de tudo. E tudo isso nos leva ao grande clímax da história de Gênesis 2, a criação da comunidade humana. Pela primeira vez em toda a narrativa da criação, algo é chamado de não bom, a solidão. Isso revela um princípio central do projeto divino. Nós fomos feitos para o relacionamento, para a comunhão. E a história se desenrola passo a passo. Primeiro, Deus afirma que a solidão não é boa. Depois, há uma busca por uma parceira entre os animais, o que, claro, não dá certo e só ressalta a singularidade do ser humano. Então, vem a criação da mulher. E olha que detalhe poderoso. Ela não é feita do pó, mas do lado do homem, um símbolo incrível de igualdade e proximidade. E tudo isso leva ao momento final do reconhecimento. A reação do homem é pura poesia, uma explosão de alegria. Osso dos meus ossos e carne da minha carne é a expressão máxima de reconhecimento, de identidade compartilhada. Ele a vê não como uma serva, mas como sua parceira perfeita, sua igual. E a partir desse reconhecimento, o texto estabelece o princípio de uma só carne. Isso descreve o casamento como a formação de um laço completamente novo que se torna a unidade fundamental da sociedade e da teologia. Certo, mas e aí? O que tudo isso significa para a gente hoje?
Nessa nossa última parte, vamos conectar os pontos e ver como as lições do Éden continuam super relevantes. Os temas de Gênesis 2 não acabam ali, sabe? Eles são como sementes que florescem por toda a Escritura. O descanso do sábado, por exemplo, aponta para o descanso espiritual que encontramos em Cristo. A árvore da vida, ela volta a aparecer lá no final, em Apocalipse. A união do casamento se torna uma metáfora para a relação entre Cristo e a Igreja. E o sopro divino é um prenúncio do dom do Espírito Santo. Está tudo conectado. E isso tudo nos traz lições muito práticas. A história do Éden nos lembra da dignidade de cada pessoa, sem exceção. Somos feitos de pó, mas temos o sopro divino. Nos ensina que o nosso trabalho tem um propósito nobre, não é só um fardo. Reforça que fomos feitos para a comunidade e não para a solidão. E nos mostra que o descanso não é um luxo, mas uma parte essencial do ritmo de uma vida saudável. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Se esse era o plano original para a humanidade, um mundo de propósito, de relacionamento e de harmonia com o Criador, o que isso nos diz sobre o tipo de mundo, de relacionamentos e de vida que a gente deveria buscar hoje?